Glória a Deus. Estou vendo aqui pastor Djalma, a esposa, que Deus possa abençoá-los também ricamente. Amém? Hoje nós temos um privilégio, irmãos, maravilhoso, receber aqui o Max, né, e a Raquel, que são... Vem para cá para o pessoal te conhecer vocês. Isso. Para quem não conhece, e o Henry, né? Isso. Max é o concunhado. E a Raquel é minha cunhada, né? Que Deus possa honrar essa família. Hoje eles vão estar ministrando aqui para nós. E eu creio que Deus vai falar poderosamente ao seu coração por intermédio deles. Amém, gente? Estenda sua mão para cá. Glória a Deus. Isso ele vai apresentar. Glória a Deus. Pai, no teu nome nós queremos te honrar, Senhor, pela vida do Max, da Raquel, do Henry. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre a vida deles. Que o Senhor venha falar conosco de uma forma poderosa esta noite, Senhor. Nós te honramos, Senhor, para a vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor é tudo igual, né? Não pode ver ninguém que fala, dá uma palavrinha. Né? Mas é uma honra e um privilégio, né, estar aqui com todos vocês. A gente conhece a caminhada, né? Pastor Jean, a pastora Normânia eu conheço desde que eu nasci, né? Ela judiou um pouquinho assim de mim, que ela é mais velha, né? Me dava uns cascudos. Mas tudo bem, né? Já perdoei, já passei pelo encontro, viu? Então, é verdade também. Então, eu conheço a caminhada deles, né? Desde o início, desde quando a igreja era pequenininha, que não dava para a gente dar 2 passos dentro, né? E já tem um tempinho que a gente não vem aqui, né? E até falei com a pastora Normânia que a gente até assustou, né? O tamanho que está a igreja, né? Como está lindo, um povo lindo, né? Que vocês têm cuidado. Maravilhosos. Fomos muito bem recebidos e a gente fica feliz, né? Nosso coração fica alegre, né? E grato, porque a gente vê que é um povo que está cuidando da obra de Deus, né? Está colocando a mão no arado e está rompendo, indo para frente, né? Então, que Deus abençoe sua vida, viu, pastor Jean, da pastora Normânia, desses meninos lindos que eu amo, Mandinha, Tutu e Danilo, né? E de todos vocês. É uma honra e um privilégio estar aqui com vocês, tá bom? Amém. Quer falar, Henry? Boa noite, igreja. Graça e paz. Como o pastor Jean falou, né? Eu sou cunhado da pastora Normânia, a Raquel é irmã da pastora Normânia. O pastor Jean, além de pastor, é um grande amigo. Eu conheço praticamente o tempo que eu conheço a minha esposa, a Raquel. Tenho aprendido muito com o pastor Jean. Foi a primeira experiência que eu tive na igreja pentecostal com libertação, com o pastor Jean. É uma boa história. Fizemos faculdade juntos, né? Uma alegria, um privilégio muito grande. E eu quero agradecer a oportunidade, é com muita alegria, mas também com muito temor que eu estou aqui hoje. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Também quero agradecer aqui a presença do meu irmão, Gladstone, sargento, especialista do glorioso Exército Brasileiro. Serviu aqui em Goiânia no Comando de Operações Especiais do Exército, paraquedista das Forças Especiais. O cara é barra pesada. A minha cunhada Cristiane, né, é mestrada em Educação, trabalha na Secretaria Municipal de Ensino em Ilhéus, na Bahia. Uma das pessoas que está contribuindo para a nossa educação nesse país. E a gente precisa de educadores cristãos. Muito obrigado pela presença de vocês, pela visita de vocês também. E também quero agradecer o carinho dos irmãos, né? Eu conheço muitos aqui, mas a grande maioria eu não conheço mais. A igreja tem crescido muito, graças a Deus. Quem aqui me conhece? Levanta a mão assim, só para eu ver. Estou bem conhecido. Agora eu não vou pedir quem não conhece, porque senão vai tapar a visão de todo mundo. É uma alegria para mim estar com vocês.
quero agradecer também a você que está nos assistindo pelas redes sociais. Você tem disponibilizado o seu tempo, a sua internet, para poder estar ouvindo a palavra do Senhor. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo também nesta casa, que o Senhor te alcance e te abençoe. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 3. E quem não tiver, vai projetar aqui. Apocalipse, capítulo 3, verso 1. Amém? Você vai acompanhar comigo a leitura, diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives, mas estás morto. Verso 2. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Nós vamos até o versículo 6. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que hora virei sobre ti. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não se contaminaram, não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos engrandecer o teu nome. Queremos, ó Deus, te entronizar nas alturas, te reconhecer como Deus, como Senhor, como Salvador, e reconhecer, ó Pai, a nossa dependência de ti. Pai, fala ao nosso coração esta noite. Espírito Santo, tu que convences o homem do pecado, da justiça, do juízo, traz à nossa existência, traz à nossa mente, traz ao nosso coração esse discernimento para compreender a tua palavra. Senhor, nós te glorificamos na beleza da tua santidade, e que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam todas de louvor e agradáveis a ti. E se você crê nisso, diga amém. Muito bem, o livro do Apocalipse ele é muito mistificado, né? Muitas vezes a gente ouve falar e as pessoas estão acostumadas a se referir ao Apocalipse como sendo o fim dos tempos. Quando você vê um filme com o nome do Apocalipse, é só destruição. E quando as pessoas, a grande maioria das pessoas não leem o livro do Apocalipse, porque elas leem até ali Tiago, né? Não chegam ao Apocalipse, porque elas acreditam que é um livro difícil de entender, um livro que fala sobre o fim dos tempos e ninguém quer ficar para trás. É verdade? Quem aqui já leu o Apocalipse? É um livro místico, né? Mas a verdade, a grande verdade é que Apocalipse ele não significa fim dos tempos. Não significa destruição. A palavra Apocalipse, do grego apocaliptos, ela quer dizer revelação, trazer à existência ou à luz aquilo que está em secreto. E o livro do Apocalipse, ele traz coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que ainda vão acontecer. E nessa passagem, no livro do Apocalipse, no capítulo 3, quando se escreve às igrejas, assim diz o Espírito às igrejas, e nesse caso a igreja em Sardes. Sabe, quando você lê, você fica com algumas dúvidas, né? Mas os 7 Espíritos, 7 estrelas, né? O que será isso? E
na verdade, tudo na Bíblia ela é revelado dentro da Bíblia. E Deus quer trazer algumas coisas para você. Deus quer trazer algumas orientações para você, algumas palavras-chave na sua vida, para que você possa refletir o que você é em Deus, o que você espera em Deus e o que Deus espera de você. Por que você chegou até aqui? O que você está fazendo aqui? O que nós fazemos ou o que nós somos em Deus e o que nós fazemos e nós somos para outra pessoa, para o nosso próximo. A cidade de Sardes, ela foi construída cerca de 1700 anos antes de Cristo. No ano 700 antes de Cristo, Sardes viveu a melhor época da sua história e na sua riqueza. Na cidade de Sardes existia um templo que era do tamanho do estádio de futebol. Era uma cidade muito rica, uma cidade muito próspera. E Sardes caiu no esquecimento. Porque Sardes também era uma cidade muito idólatra, tinha muitos ídolos. E apesar de não ser uma das cidades que foi tão perseguida durante a perseguição cristã, nos governos de Herodes e outros, Sardes caiu no esquecimento. No ano 17 depois do Cristo, ela sofreu um grande terremoto. E toda a cidade ficou destruída. Naquele tempo, o imperador Tibério olhou para Sardes e falou assim: eu vou reconstruir essa cidade. Eu vou levantar essa cidade. Sardes foi reconstruída por Tibério. Apesar de Tibério, o imperador Tibério ter tido essa tensão com Sardes, igualmente como aconteceu com Laodiceia, foram duas cidades que hoje, nos tempos atuais, não existem mais. Estão desertas, vazias e sem vida. Eu gostaria que deixasse projetado para mim o versículo 1 aqui atrás, do capítulo 3. As 7 igrejas da Ásia representam todas as igrejas espalhadas no mundo. Quando a Bíblia fala, quando o Apocalipse fala que ali vem aquele que anda entre os castiçais, entre os candeeiros, e carrega na sua mão as 7 estrelas. Esses 7 candeeiros, esses 7 castiçais são as 7 igrejas da Ásia. Esses 7 estrelas, no capítulo 2, vai dizer que são 7 anjos. A Bíblia se refere a 7 anjos como os pastores dessas igrejas, ou anjos que estavam guardando aquela igreja. Os 7 espíritos são o mesmo espírito enviado às 7 igrejas da Ásia. O que Deus está querendo dizer para nós, e o que Deus quis dizer naquele tempo, é que essas igrejas, as 7 igrejas da Ásia, representam todas as igrejas de Jesus Cristo espalhadas em todos os lugares, em todos os cantos da terra e em todos os tempos. Jesus escolheu 7 igrejas, e no decorrer da passagem ele vai falando sobre cada uma das igrejas. Ele vai citando problemas e vai citando vitórias também desses anjos dessas igrejas. Ele vai citando coisas que aconteceram de bom. Olha, eu vejo as tuas obras, vejo que tu és forte, vejo que você tem permanecido, vejo que vocês não aceitam tal fulano, vejo que vocês não aceitam as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ele vai falando várias coisas que ele acha que aquela igreja está fazendo de certo. Mas para algumas igrejas também ele fala bem que assim: tenho porém contra ti uma coisa. E a uma ele fala: porque deixastes o teu primeiro amor, as tuas primeiras obras. A outras ele fala: porque toleras esses seguidores de Jezabel. E a outras ele fala: porque você está morno, você não está quente, você não está frio. E ele fala: porque você é morno e não é quente nem frio, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Então Deus vai dando conselhos àquela igreja. E quando você lê, você observa então que existe uma semelhança muito grande em todas as atividades e em todas as situações que ele cita, das igrejas da Filadélfia, de Laodiceia, Filadélfia, de Sardes, de Éfeso, de todas essas 7 igrejas. Coisas que acontecem nas igrejas nos dias atuais, coisas que aconteceram na igreja em tempos passados e coisas que ainda vão acontecer na igreja, porque todas essas atividades representam as igrejas de ontem, de hoje e de amanhã. Tudo isso representa eu e você. E quando Deus fala para cada igreja dessa, Deus está falando para mim e para você. E Deus está falando
no versículo 1, na igreja, para a igreja de Sardes. Deus está falando algumas verdades. A igreja de Sardes reflete a história de Sardes. A igreja que estava em Sardes reflete a história que aconteceu na cidade de Sardes. Antes estava no auge da sua fama, com toda a tua riqueza, com a sua reputação lá em cima, mas agora está vazia, sem vida e morta. As 7 igrejas da Ásia, elas nos representam hoje. Mas o que eu preciso fazer e o que eu preciso entender para que eu não tenha o mesmo fim que aconteceu, para que nós hoje, para que a igreja de Jesus Cristo hoje não tenha o mesmo fim que Sardes, que a igreja de Sardes, para que não seja uma igreja, uma cidade vazia, um templo vazio, uma igreja morta. O que eu preciso fazer para evitar todas estas coisas? Então, quando Jesus Cristo escreve esta carta, Apocalipse foi escrito, o autor do Apocalipse é Jesus. Jesus chama João e fala bem que assim, escreve tudo que eu vou te dizer. E João então escreve. Ele fala no versículo 1. Aonde que está em Sardes escreve: isto diz o que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Sabe, o Espírito fala à igreja. Isto diz o Espírito fala à igreja. O Espírito representa a voz profética na igreja. Quando você não está em sintonia com Deus, quando você não está com a sua vida colocada diante da presença de Deus, quando você não está focado em Deus, você está bloqueando o Espírito de falar à sua vida. Houve um momento em que Deus falava com os homens por meio dos seus profetas. E Deus não falava com qualquer um. E Deus escolhia homens para poder se dirigir. E esses homens levavam a palavra ao povo. Foi o que aconteceu com todos os profetas. Foi o que aconteceu com Samuel. Foi o que aconteceu com Moisés. Foi o que aconteceu com Josué. Foi o que aconteceu com Abraão. Foi o que aconteceu com os nossos patriarcas. Deus não falava diretamente ao povo. Deus falava com os seus profetas. E o profeta falava ao povo. Mas quando Jesus Cristo morreu e ele disse naquela cruz: Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquele momento houve um grande terremoto, a terra tremeu, o sol se fez noite, mortos ressuscitaram, saíram dos seus tumbos. Mas a coisa mais espetacular e mais importante de tudo isso que aconteceu é o que vem depois, que diz: e o véu do templo se rasgou. Sabe, o véu do templo separava o santíssimo lugar, o santo dos santos, do santo lugar. No santo lugar qualquer sacerdote entrava. No arraial, na parte de fora, no átrio, qualquer um poderia entrar e se dirigir ao sacerdote. No santo lugar somente o sacerdote entrava. Mas no santíssimo lugar, no santo dos santos, onde ficava a arca da aliança, onde ficava a presença de Deus, somente o sumo sacerdote entrava uma única vez no ano. E ninguém poderia entrar para lhe fazer a expiação pelo povo, a expiação anual. Mas quando o véu do templo se rasgou, Deus diz assim: olha, não precisa mais que o sumo sacerdote entre para falar por você comigo. Eu estou abrindo o véu, eu estou abrindo a passagem, e eu estou dizendo para você assim, ó, você pode vir e falar diretamente comigo. Sabe, nós não precisamos de intermediários para falar com Deus, para chegar diante da santidade de Deus. Muitas vezes nós temos o receio de conversar com Deus, e nós sobrecarregamos os pastores, o seu líder, né? Ore por mim, fale por mim, peça por mim, faz isso por mim. E você esquece que você tem livre acesso a Deus, que o véu do templo se rasgou, o santíssimo lugar agora está aberto e você tem acesso direto ao Pai. E o Espírito quer falar com você. O Espírito Santo quer falar diretamente com você. Ele não quer usar intermediários, ele não quer usar tradutores,
ele não quer usar o Google Tradutor, não quer usar nenhum tipo de intermediação, ele quer falar diretamente com você. E ele quer que você fale com ele. Ele quer que você fale com ele. Fala, assim diz os 7 Espíritos. Assim diz o Espírito. O Espírito inspira a profecia. A igreja precisa ouvir a advertência profética. A igreja precisa buscar a vida no Deus que fala por meio do Espírito. E ele diz assim, então: tu tem nome de que vive, mas está morto. Eu não sei se você entendeu isso, mas o que Deus está dizendo para mim e o que Deus está dizendo para você é bem que assim, olha, você está dizendo para mim que você está vivo. Você está dizendo para mim que você é cristão. Você está dizendo para mim que você está na ativa. Você está dizendo para mim que você faz isso, que você faz aquilo, que você participa. E eu estou dizendo para você que você está morto. Eu estou dizendo para você que a obra que você faz é morta. Eu estou dizendo para você que você ainda não entendeu. Sabe quantas pessoas nós conhecemos que vivem da glória do passado, do que já aconteceu, do que já realizou? Ah, eu fiz muito para Deus quando eu era jovem. As vigílias que eu frequentava, os evangelismos que eu fazia, os encontros que eu organizava. Você não pode viver do passado. As coisas velhas já passaram. E Deus está dizendo bem aqui assim, olha, você está dizendo para mim que você está vivo, mas eu estou ouvindo, eu estou olhando para você, eu estou dizendo para você, você está morto. Você é um zumbi. Sabe, queridos, eu não sei se você está entendendo, mas isso é muito pesado. O versículo está dizendo bem aqui assim, olha, você está vivendo uma vida de aparência. Você está vivendo uma fama de boca. Você está vivendo, falando que faz, falando que é, tentando até aparentar que é, mas não é. Quem é da idade assim minha, do pastor Jean, do Gladstone, vai entender que eu estou falando, do Arnaldo. É igual Denorex. Parece que é, mas não é. Falar de Denorex para o Arnaldo, né? Então, mas assim, está morta em espírito. Estamos mortos em atitudes. É isso que a Bíblia está falando no versículo 2. Mas no versículo 1. No versículo 2, ele vai dizer assim: sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Sabe? Vigia. Deus está falando assim, ó, ei, querido, vigia. Filho, vigia. Ei, você, vigia. Confirma, pelo menos, aquelas poucas obras que já está quase morrendo. É isso que ele está falando aqui. Quando fala assim, olha, confirma os restantes que estão para morrer, não está falando de pessoas. Olha, porque eu sei que você vive, fala que vive, mas está morto, então, já que você já está morto, confirma os restantes que não morreram ainda. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando bem que assim, ó, você diz que vive, mas você está morto. Então vigia, para que você não deixe morrer o restinho da fagulha do fogo do Espírito que ainda tem em você. Não deixa apagar a última luz do que existe em você. Confirma as poucas coisas que restam em você. Confirma um pouco do que ainda sobrou em você, porque eu vou dizer uma coisa para você: está para morrer. Chegou o tempo de despertar. Se você não se levantar agora, se você não tomar uma atitude agora, se você não tomar um posicionamento agora diante de Deus, o pouco que está em você vai morrer. E não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia que está dizendo isso. Confirma os restos que está em você, porque está para morrer. As obras, ele vai dizer assim, ainda no versículo 2:
não achei as tuas obras perfeitas diante de mim. É muito interessante, é muito importante a gente entender por que essas obras não são perfeitas na presença de Deus. Em outra tradução, revista e atualizada, vai dizer bem que é assim: não achei as tuas obras íntegras diante de mim. E o maior problema nesse versículo está em diante de mim, diante de Deus. Ele está dizendo assim: olha, ei, a tua obra não é perfeita diante de mim, mas a obra que você faz, que não faz diante de mim, você faz com perfeição. A ênfase não está na obra que você está fazendo diante dele, está na obra que você está fazendo quando você acha que está distante dele. Quando você mente com perfeição. Quando você faz uma coisa errada que você quer esconder, você esconde com perfeição. Quando você quer tirar proveito de alguma situação, você faz isso com perfeição. Quando você quer mostrar para uma pessoa que você não quer relacionamento com ela, você faz isso com perfeição. Mas quando você vem diante de mim fazer as obras diante de mim, você não faz as obras com perfeição. Suas obras não estão perfeitas diante de mim. Projeta aqui, querido, versículo 2, por favor. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ele poderia dizer: eu não achei as suas obras perfeitas, e parar por aí. Mas ele diz: eu não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Quais são as obras que você tem praticado com tanta perfeição que Deus não tem tirado proveito para ele ou não tem sido direcionadas a ele? E quais são as obras que você tem feito diante de Deus e que você não tem colocado o seu melhor nisso? Você não tem colocado o seu coração nisso? Sabe, nós somos assim, eu e você somos assim. Nós colocamos a nossa energia para poder fazer o melhor possível em coisas que nos interessam, em coisas que nós vamos tirar proveito disso, em coisas que é para nós mesmos. Mas quando nós vamos fazer para Deus, a gente não coloca tanto esforço, tanto empenho. Eu tive um colega que foi convidado para um casamento, e ele falou para mim assim: sabe, o cara me pediu, eu não lembro exatamente qual era o presente. O cara me pediu isso de presente. E eu achei muita cara de pau dele, sabe por quê? Porque eu não tenho isso em casa. Aí eu falei com ele: mas então o que você vai fazer? Eu vou comprar um para mim primeiro. Sabe, muitas vezes a gente está dizendo bem aqui assim: Senhor, eu vou fazer para você. Eu vou fazer para mim primeiro. Eu quero fazer para você. Eu quero andar bem com você, mas eu vou andar bem comigo primeiro. Sabe? Eu vou estar bem contigo, mas eu quero estar bem comigo primeiro. Sabe? Nós precisamos fazer as nossas obras perfeitas diante de Deus. Você não precisa estar aqui na presença de Deus com a sua melhor roupa. Mas você precisa estar aqui na presença de Deus com o melhor do teu coração. Versículo 3 vai dizer assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Sabe, existe uma advertência nesse texto. Existe uma palavra, e novamente Deus vai trazer a palavra vigilante sobre as nossas vidas, de vigiar. Mas, mais do que vigilância, Deus está falando de gratidão e arrependimento. Deus está falando assim, ó, lembra do que você tem recebido e do que você tem ouvido. Sabe, você passou muito tempo. Um dia alguém falou de Jesus para você, um dia você ouviu uma mensagem, um dia você aceitou este Jesus e você viveu o primeiro e o grande amor da sua vida com Jesus. Você fez as suas obras, você trabalhou diante desse reino,
Você ouviu aquilo que era pregado na igreja, aquilo que os pastores te ensinavam, aquilo que os seus orientadores te passavam. Você ouviu, você queria ouvir, você procurava, você tinha fome daquilo, você ia atrás de conhecer mais. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, faz pouco tempo atrás, eu tinha 15 anos. Hoje eu estou com 30 e... Quanto? Meu filho me entregando. Aos 15 anos de idade, quando eu aceitei Jesus, e eu queria conhecer o máximo possível desse Jesus. Então todos os dias à noite, quando não tinha culto, né, depois que eu saía do trabalho, eu ia para casa do pastor John White, do pastor Johnson, primeira igreja. Via na casa do pastor Johnson para ele poder me falar, para ele poder me explicar. E eu lia, eu ficava com dúvida, eu ia lá na casa do meu pastor. Eu estava quase todo dia na casa do meu pastor, até que um dia meu pastor falou bem aqui assim: Maxwell, me procura na igreja. Me procura na igreja, porque às vezes eu estou precisando descansar aqui. Porque eu não saía da casa do meu pastor. Então você, né, é um dos sintomas, é uma das evidências de quando você entrega seu coração para Jesus, você querer conhecer mais dele, você querer entender mais dessa palavra. Então eu procurava ele sempre. E quando ele falou para mim que às vezes ele não podia me receber, eu fui procurar o Moisés, que era o nosso orientador de adolescentes. Aí eu estava na casa do Moisés, mas eu não deixei de procurar. E a passagem, a Bíblia, Jesus Cristo está dizendo assim: olha, lembra do que você tem ouvido, lembra do que você escutou, lembra do que foi te ensinado, lembra de todas aquelas coisas que você aprendeu, mas mais do que isso, lembra do que tens recebido. Sabe, lembrar do que tem recebido tem a ver com ser grato. Lembrar do que tens recebido tem a ver em você dar importância àquilo que você recebeu. Lembrar do que você tem recebido tem a ver em te alertar que você recebeu uma coisa grande, boa, perfeita e agradável. Sabe, lembra que você recebeu o Espírito Santo na sua vida? Lembra que você recebeu Jesus no seu coração? Lembra que você recebeu na sua casa? E quantas coisas mudaram na sua vida? E quantas coisas você receberam porque você recebeu esse Jesus? E a Bíblia diz assim, lembra do que você tem ouvido, mas lembra também do que você tem recebido. Sabe, às vezes nós pensamos e nós falamos, eu recebi Jesus. Mas Jesus ele não vem sozinho, Jesus vem com um pacote. Jesus vai falar, eu trago-vos a paz, a minha paz vos dou, eu vim para que tenham vida em abundância, né? Se você crê em mim, correrá sobre ti rios de água viva. Então, tudo isso é um pacote. E você recebe tudo isso porque você um dia recebeu tudo isso, porque um dia você ouviu, e agora a Bíblia está dizendo bem assim, lembra do que você ouviu, e lembra do que você recebeu. Fala assim, olha, lembra do que você viu, lembra do que você recebeu, e guarda-o e arrepende-te. Você guardou aquilo que você recebeu? Ficou naquela caixa de papelão da mudança da outra casa? Ficou naquela sacola que você guardou aquelas coisas que não usa mais no fundo do porão? Você guardou aquilo que você recebeu? Será que ficou numa sacola, você confundiu com outras sacolas e foi para o lixo? Você guardou aquilo que você recebeu? Ou será que aquilo que você recebeu caiu num poço de esquecimento? Caiu na rotina, caiu na mesmice? E você quase que não consegue se lembrar mais. Talvez você esteja pensando consigo mesmo, eu não consigo lembrar o que eu recebi. Eu não lembro mais como era. Eu não lembro mais como eu sentia. Eu não lembro mais como isso mudava na minha vida. Eu não lembro mais. Por que você não guardou? A Bíblia diz, guarda-o.
sabe? Guarda como um tesouro mais precioso, guarda como aquilo a que a sua alma se apegou, guarda como se fosse, porque é a coisa mais importante da sua vida. Lembra do que você ouviu, busque na sua memória, resgata. Sabe, eu quero fazer esse exercício com você. Eu quero convidar que nesse momento, só por um instante, a gente vai continuar na palavra, mas nesse instante, eu gostaria que você fechasse teu olho. Eu queria que você trazesse, resgatasse a memória, a lembrança. Lembra do que você ouviu. Sabe, o Espírito Santo vai soprando agora no seu ouvido para você trazer a lembrança, coisas que você recebeu. Lembra do que você ouviu. Sabe, naqueles momentos de sofrimento, naqueles momentos de choro, quando você se ajoelhou do lado da sua cama, quando você passou por uma grande dor, um grande sofrimento, quando você buscou orientação de Deus, lembra do que você ouviu. Resgata agora isso, lembra do consolo que o Espírito Santo trouxe à tua vida. Resgata isso agora. Pega com muito carinho tudo isso, coloca dentro do teu coração e guarda. E guarda. Com muito cuidado, com muito carinho, com muito temor, guarda no teu coração. Você pode abrir os seus olhos. E aí então vem o grande alerta desse versículo. Ele diz bem aqui assim: porque se não vigiar, eu virei sobre você como um ladrão. Você não saberá a hora que eu virei sobre ti. Sabe, isso nos lembra Mateus 24, 43. Isso nos lembra 1 Tessalonicenses 5, 2. Todas essas palavras vão dizer que o Senhor virá como um ladrão na hora que você não espera. Se você não estiver vigiando, se você não estiver lembrando daquilo que você ouviu, se você não estiver lembrando daquilo que você recebeu, se você não tiver guardado isso, a hora que eu chegar, e você não sabe quando eu chegar, você não vai ter mais tempo. Não adianta você falar: Senhor, espera que eu vou ali procurar. Senhor, espera que eu estou lembrando. Senhor, espere, eu estou quase lembrando. Você não vai ter essa oportunidade, querido. Eu sinto te informar, você não terá essa oportunidade. Vocês conhecem a parábola da candeia, das noivas? Estavam lá todas elas com as suas lâmpadas, esperando o noivo chegar. Só que as noivas imprudentes não levaram azeite suficiente. Não levaram azeite. O azeite é que faz o fogo queimar. O azeite é que faz o fogo arder. O azeite é que faz aquilo se manter aceso dentro de você. Não levaram azeite. Todas as noivas viraram para aquela noiva que trouxe azeite de reserva, de sobra, e falaram: dá um pouco do seu azeite. Ela falou: eu não posso dar para vocês, porque se eu der para vocês e a minha acabar, todas nós vamos ficar sem. Então elas saíram para buscar o azeite. Na hora que elas saíram, o noivo chegou. Somente a noiva que estava com a sua chama acesa foi recebida pelo noivo. Sabe, queridos, no versículo 4, eu já estou terminando. No versículo 4, vai falar assim: mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Sabe, essa passagem tem a ver com persistência e com dignidade. Poucas pessoas. Olha, eu estou olhando para Sardes, eu estou falando essas coisas com vocês. Eu estou olhando para a igreja Novo Tempo. Eu estou falando essas coisas para vocês. Eu estou olhando para a igreja que está sobre a terra. Estou falando essas coisas para vocês. Existem algumas poucas pessoas que não mancharam as suas vestes. Não se contaminaram. Não desistiram. Permaneceram no temor, no amor. Permaneceram na provação e foram aprovadas. Permaneceram na tribulação e foram recompensadas. Existem algumas poucas pessoas que não mancharam as suas vestes. Deixa eu perguntar uma coisa para você.
você é uma das tantas pessoas que estão com as suas vestes manchadas, ou você é uma daquelas poucas pessoas que não mancharam as suas vestes? Será que você tem manchado as suas vestes no pecado? Será que você tem manchado as suas vestes num caminho onde tudo é mais urgente, tudo é mais prioritário para você e Deus está em segundo plano, Deus está para quando der tempo? Será que você tem mantido as suas vestes limpas ou será que as suas vestes estão desbotadas? A Bíblia diz que ainda que o povo de Israel seja como a areia do mar, somente o remanescente é que será salvo. Poucas pessoas mantiveram suas vestes limpas. Poucas pessoas não se contaminaram com este mundo. Poucas pessoas não abraçaram a ideologia, a filosofia que esse mundo prega. Poucas pessoas não concordaram com o padrão de vida que esse mundo prega. E a Bíblia vai dizer bem que assim, ó, não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis, não entrar na forma deste mundo, deste século, mas transformai-vos. Será que você tem entrado na forma do mundo? Será que você é daqueles que dizem que tudo é normal, tudo é legal, tudo está bom? Será que você tem confundido o evangelho da graça com libertinagem, com liberdade? Será que a graça para você exclui toda a Bíblia? Ou será que você está entre as pessoas, entre as poucas pessoas que não mancharam as suas vestes? Porque o versículo vai falar assim, ó, poucas pessoas não contaminaram as suas vestes. Poucas pessoas estão em Sardes que permaneceram, que persistiram, que resolveram permanecer. Estas andarão de vestes brancas comigo, porque são dignas. E a palavra aqui está no plural, está no futuro. Essas andarão, é uma promessa. Sabe, Jesus tem uma promessa na sua vida. Jesus está falando bem aqui assim, olha, eu sei que é difícil, não é fácil não se contaminar com este mundo, não é fácil aceitar toda essa ideologia, essa filosofia de vida que pregam hoje. Não é fácil aceitar tudo isso que estão nos empurrando sobre a igreja de goela abaixo. Não é fácil aceitar tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo. Não é fácil aceitar todas essas sanções que estão impondo ao cristianismo. Não é fácil aceitar essa visão que o mundo tem hoje de gênero, de homossexualidade, de religião. Não é fácil. Mas Jesus está dizendo para você assim, ó, eu sei que não é fácil você viver a sua vida em santidade diante de tanta coisa errada que acontece, de tanto exemplo que você vê. Eu sei que não é fácil você permanecer firme quando todas as pessoas que estão à sua volta estão fazendo diferente. Eu sei que não é fácil você se manter na verdade quando todo mundo está pregando a mentira. Eu sei que não é fácil você ser fiel quando todo mundo está sendo infiel. Eu sei que não é fácil você permanecer íntegro quando todo mundo está se desviando. Mas eu vou dizer para você, poucas pessoas vão permanecer, mas vão permanecer. E essas pessoas que vão permanecer, elas vão andar comigo de branco. Porque elas são dignas. Porque existe dignidade nelas. Sabe? Andar vestido de branco tem a ver com santidade, tem a ver com pureza, tem a ver com purificação, com andar puro diante de Deus. E finalmente no versículo 5: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Existem vencedores. A Bíblia está dizendo bem assim, olha, apesar de restarem poucos que não mancharam as suas vestes,
vai restar. Vão estar de vestes brancas, vão ser vencedores. E a esse vencedor, será dado a ele se vestir de branco. Se vestir de branco tem a ver com festividade, tem a ver com pureza, tem a ver com santidade, tem a ver que... Olha só, ao vencedor, dar-lhe-ei andar comigo, vestir de branco. Não é nessa terra, não é nessa atmosfera, não é nesse ambiente, não é aqui nesse planeta. Ao que vencer, andará comigo na Nova Jerusalém. Vocês cantaram aqui hoje. Vocês querem, quem quer ir para Nova Jerusalém? Sabe, você precisa primeiro vencer, porque ao que vencer, dar-se-á a vestir de branco, e andarão comigo. E diz assim: de modo nenhum terá o seu nome riscado do livro da vida. Opa! Como assim? De modo nenhum terá riscado o teu nome do livro da vida? Quer dizer que pode ser riscado? Então pode ser riscado. Sabe, a Bíblia diz: vós que estáis em pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Nós lemos aqui: vigiai, porque se não vigiar, eu virei numa hora que você não espera. Você não vai saber quando eu virei. Mas se você for das poucas pessoas que mantiveram as suas vestes brancas, de modo nenhum eu riscarei seu nome do livro da vida. Sabe, o seu nome está escrito num livro. Esse livro se chama Livro da Vida. E eu fico pensando assim, às vezes quando eu estou fazendo a minha meditação, eu fico pensando assim, que Deus folheia esse livro e tem um monte de nomes escritos ali, e tem um monte de páginas em brancos de nomes que ainda serão escritos. Mas eu fico assim, eu vejo assim um risco vermelho em cima de muitos nomes. Quantas pessoas foram riscadas do livro da vida porque não permaneceram? Quantas pessoas tiveram o seu nome riscado? Davi no Salmo 51 vai dizer bem que assim: Senhor, não retires de mim o teu espírito. E fala bem que assim, ó: permita-me de novo sentir a alegria da tua salvação. Sabe, teve um determinado momento que Davi pensou que seu nome tinha sido riscado do livro da vida. Ele falou: restitui-me a alegria da tua salvação. Ou seja, escreve de novo meu nome que eu quero ser salvo. Sabe, será que você nunca passou por isso? Será que você nunca pensou? Será que o meu nome já foi riscado alguma vez do livro? Será que ele precisa ser reescrito? Será que eu preciso falar: Senhor, escreve de novo. Escreve de novo, Senhor, não me deixe de fora. Se for possível, passa uma borracha em cima desse risco aí que está no meu nome. Mas deixa meu nome no livro da vida. Deixa meu nome no livro da vida. Se puder colocar para mim Êxodo, versículo 32, 32 e 33. Êxodo 32 e 33. Sabe, você olha isso em Apocalipse, mas isso já estava escrito lá no início, lá no Êxodo. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço, do teu livro que tens escrito. Próximo. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Sabe, querido, não acredite naquelas palavras que dizem para você: ah não, eu ouvi na internet que uma vez salvo está sempre salvo. Um dia eu aceitei Jesus e eu fui salvo, agora eu posso fazer o que eu quiser, porque eu já fui salvo. Sabe, a tua jornada não acabou, a tua caminhada ainda está em percurso, a sua maratona não chegou ao fim. Você ainda não pode dizer: combati o bom combate, terminei minha carreira e guardei a fé. A coroa que me estava guardada, que estava reservada, agora me será posta. Você ainda não pode dizer isso. O meu nome e o seu nome ainda podem ser riscados do livro. E então,
Então Jesus diz assim: e eu de forma nenhuma eu riscarei o teu nome do livro da vida, e eu confirmarei e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Sabe, quem se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele, diz a Bíblia. Aquele que crê no Pai, crê no Filho. Aquele que crê no Filho, crê no Pai. Agora Jesus está dizendo para mim, está dizendo para você assim, ó: eu vou testemunhar de você, eu vou confessar sobre você diante do meu Pai. Eu vou falar para o meu Pai de você, eu vou falar assim: Senhor, Pai, aquele ali, você precisa escrever o nome dele de novo. Deus vai... E é interessante que ele fala que eu vou confirmar, eu vou confessar diante do Pai, mas ele fala também que vai confessar diante dos anjos. Você sabe por que isso, querido? Porque você dá trabalho demais para o anjo. A gente dá trabalho demais para os anjos. A Bíblia diz que aos anjos dará ordem a nosso respeito. Os anjos estão aí para nos guardar, estão aí trazendo mensagens, levando mensagens, te desviando de algumas mazelas da sua vida. Mas tem hora que você dá olé até no anjo. O anjo vai dizer assim: mas aquele cara ali dá trabalho demais. Mas Jesus vai te confessar diante dele: mas ele se acertou. Agora você vai ter uma folga. Você se acertou. Sabe, não é fácil a gente viver num mundo que tem tantas mudanças o tempo todo, que fala tanta coisa. Não é fácil você conviver com tanta informação nas redes sociais, na internet. Não é fácil você seguir tanta gente falando coisas diferentes, não entrando em acordo entre si, e permanecer na única e na verdadeira palavra, que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Feche os teus olhos. Agora é um momento seu com Deus. Agora é você e Deus e mais ninguém. Não se importe com a pessoa que está do teu lado. Não se importe com a pessoa que está atrás de você, na sua frente. Agora é um momento seu com Deus. Feche os teus olhos, se concentra na minha palavra, ouve apenas a minha voz, se desliga de tudo, porque este é o momento seu com Deus. Feche os teus olhos, querido. Feche os teus olhos em reverência à palavra do Senhor. Feche os teus olhos. Agora não converse, agora não preste atenção na pessoa que está do teu lado. Agora você presta atenção na minha voz, que eu vou falar algumas verdades para você, que podem determinar se o seu nome será escrito no livro da vida ou se será arriscado. Pode determinar se você é aquela das poucas pessoas que ainda mantiveram suas vestes brancas, ou se você faz parte da grande maioria que tem manchado as suas vestes. Jesus veio apagar o pecado da humanidade, mas muitos de nós continuam vivendo e alimentando esses pecados, dia após dia, cometendo os mesmos erros, fazendo os mesmos pecados, errando nas mesmas coisas. Jesus veio limpar o seu pecado, mas você não quer largar a mão dele, você quer continuar vivendo nesse pecado. Jesus veio perdoar a mim, perdoar a você, mas você não consegue liberar perdão, você não consegue ser perdoado, você tem mágoa daquela pessoa, você tem ódio dela, você não consegue liberar perdão na vida dela. Você não consegue pedir perdão também, o orgulho não deixa pedir perdão. E Jesus veio perdoar, mas você não consegue conviver com esse perdão. Você não consegue perdoar, você não consegue limpar teu coração, você não consegue se liberar. Aquilo está te consumindo, criando raiz de amargura, crescendo como uma cerca viva no seu coração, impedindo de você amar, de você ser amado, amada. Jesus veio trazer paz, mas você insiste em viver na guerra,
em guerra com teu marido, em guerra com teu filho, em guerra com teu pai, em guerra com a tua esposa, em guerra com tua mãe, em guerra com teu vizinho, em guerra com teu irmão. Jesus veio trazer a paz, mas você prefere a guerra. Jesus veio trazer amor, e você só consegue nutrir ódio no teu coração. Você odeia as pessoas, você odeia seu chefe, você odeia aquela pessoa porque de alguma forma que você achou que ela não merecia, ela está melhor que você, ou conseguiu coisas que você não conseguiu. Um coração cheio de ódio, cheio de rancor, não consegue se liberar. Jesus veio trazer luz sobre a sua vida, mas você insiste em viver na escuridão, não quer enxergar aquilo que Jesus tem colocado diante de você, não quer enxergar todo o bem que Ele tem te feito, não quer enxergar todo o alerta que Ele tem te dado, não quer enxergar todo o caminho que Ele tem escolhido para você caminhar. Jesus é a verdade, mas você quer viver uma mentira, você quer viver aquilo que você não é, aquilo que você não precisa ser. Jesus veio fazer e trazer milagres, mas você insiste em permanecer na incredulidade. Pode acontecer com todo mundo que você acredita, mas você não acredita que acontece com você. Aquilo serve para todo mundo, mas não serve para você. Jesus veio te oferecer a vida eterna, mas você se convenceu que viver como você quer viver nessa vida é o suficiente. Sabe, Jesus veio apagar os pecados, perdoar, trazer paz, amor, luz, verdade, milagres, vida eterna. E você permanece no pecado, sem perdão, em guerra, em rancor e ódio, andando na escuridão, vivendo uma mentira, insistindo em não acreditar naquilo que Jesus tem colocado no seu coração e rejeitado a vida eterna. Eu não sei como você chegou aqui esta noite, e também não sei o que você tem passado na sua vida. Talvez você esteja falando: ele não sabe o que eu tenho passado, ele não conhece a minha história de vida, não é fácil para mim. Talvez você tenha pensado: ele não sabe o que eu tenho aguentado, o quanto eu tenho sofrido. Talvez você esteja no seu coração apertado, esperando o momento certo para a lágrima derramar no seu rosto. Uma situação que está te consumindo. Talvez você tenha passado por um trauma muito grande e você não consegue, simplesmente não consegue. Eu queria liberar perdão, mas eu não consigo. Eu queria ser perdoado, mas eu não consigo. Eu queria amar mais, eu queria ser melhor, eu queria poder esquecer, mas eu não consigo. Sabe, talvez você tenha sofrido o suficiente para poder ter um coração fechado, uma mente fechada, e talvez você não consiga enxergar o caminho, enxergar a saída. Mas eu quero dizer para você que ainda assim, Jesus é a solução para o seu problema. Ele diz assim, Jesus diz assim para você: tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é suave, e o meu fardo, porque ele é leve, e achareis descanso para as vossas almas. 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 Sabe, Jesus está de braços abertos como Ele sempre teve. Ele disse para você assim: filho, eu estou aqui, eu quero te dar mais uma chance, eu quero te perdoar de novo, eu quero te amar de novo, eu quero estar contigo de novo, eu quero andar contigo de novo, eu quero escrever de novo o teu nome no livro da vida, eu quero lavar as suas vestes de novo. Você só precisa dizer sim para mim.